Queria falar esta noite sobre coração de sacerdote. Anota aí na tábua do teu coração. Coração de sacerdote. Glória a Deus. Aleluia a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Vem de trás para frente. Apocalipse para trás, para frente, que você vai achar mais fácil. Em vez de você começar de Gênesis, você vem voltando, Apocalipse, Judas, você vai achar mais rápido. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 9, é apenas uma mensagem simples, objetiva, mas é um ensinamento de Deus para o teu coração. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 9, está dizendo assim. Eu vou ler o versículo inteiro, mas depois eu quero frisar apenas a primeira parte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estarei lendo agora apenas a primeira parte aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vamos repetir junto assim, o sacerdócio real? 1, 2, 3. O sacerdócio real. Não repetiu não, hein? 1, 2, 3. O sacerdócio real. Amém. Pode aplaudir a Jesus Cristo? Irmãos, no Antigo Testamento, de Malaquias para trás, sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, anota isso. Sacerdote não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser da tribo de Levi. Jacó teve 12 filhos. Para você entender, eu já vou aplicar a mensagem para você poder ir para a tua casa. Jacó tinha 12 filhos, você conhece a história. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azar. 12 filhos. Um deles se chamava Levi. Os filhos de Levi, os netos de Levi, os bisnetos de Levi, estes foram escolhidos para ser sacerdotes. É desta palavra Levi que tem a palavra levita, que a gente conhece tanto. Então, para ser um sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Se a pessoa fosse da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote. Se a pessoa fosse da tribo de Zebulon, ele não podia ser sacerdote. Se a pessoa fosse da tribo de Simeão, ele não podia ser sacerdote. Só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Eu quero que fique bem gravado isso na tua cabeça. Só que este sacerdócio, conhecido como sacerdócio levítico, ele acabou em Malaquias. Depois que Cristo veio à terra, acabou o sacerdócio levítico. Depois que Cristo cumpriu a lei, depois que Cristo assumiu o papel de sumo sacerdote, não se tem mais o sacerdócio levítico. Hoje na igreja não se tem mais sacrifícios, não se tem mais oferendas vivas como tinha antigamente, boi, bode, carneiro, não se tem mais. Pastor, então quer dizer então que não existe mais sacerdote? Não, levítico não, do jeito que tinha no Antigo Testamento não. Mas nós acabamos de ler um texto aqui que o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Então acabou o sacerdócio levítico e entrou a igreja no lugar deste sacerdócio levítico, e nós somos agora um sacerdote não levítico, porque para ser sacerdote no Antigo Testamento tinha que ser filho de Levi. Nós não somos neto, bisneto, descendente dele. Mas agora Pedro nos chama de sacerdócio real. Vós sois sacerdotes reais, ou sacerdócio real. Por quê, pastor? Porque o nosso sacerdócio não vem de Levi, o nosso sacerdócio vem de Cristo, glória a Deus. Nós cremos em Cristo, por isso
somos sacerdotes em Cristo Jesus. Sacerdote hoje não é o pastor apenas. Sacerdócio ou sacerdote hoje é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que compõe a igreja de Cristo faz parte de um sacerdócio. Sobre os teus ombros está um sacerdócio, glória a Deus, sacerdócio real. Qual que era ou quais que eram as funções de um sacerdote no Antigo Testamento? Várias. Oferecer o sacrifício, examinar o leproso, julgar algumas causas, vários. Só que uma das funções mais extraordinárias que um sacerdote tinha no Antigo Testamento era o de ser intercessor, era o de interceder pelo povo. É sobre isso que eu queria falar com vocês esta noite. Deus precisa nos dar de novo um coração de sacerdote. No meio de tantas funções que tinha um sacerdote, um dos que mais me chama a atenção era que o sacerdote ele era responsável em interceder pelo povo. Pastor, e a igreja já não ora? Nós já não oramos? Orar e interceder não é a mesma coisa? Não. Orar é uma coisa, interceder é outra. Esta prática de intercessão precisa ser resgatada novamente no nosso meio. A igreja de Cristo precisa resgatar de novo a arte da intercessão. Esta arte, esta prática, este privilégio está se acabando. As pessoas não intercedem mais uma pelas outras. Uma das funções que o sacerdote tinha era de interceder pelo povo que ele liderava. Era de interceder pelo povo que vinha até ele. O que significa? Qual que é a definição de palavra interceder? Interceder significa agir como um intermediário, orando por alguém ou por uma situação específica. Interceder é se colocar na presença de Deus em favor de outrem. Interceder não é você citar o nome de alguém na sua oração. Isso daí pode ser que você faça. Quando você está orando, pode ser que você cite o nome de alguém. Mas interceder é mais do que isso. Interceder é entrar diante de Deus em prol, em favor de alguém. Interceder é mais do que fazer uma oração de 5 minutos e você gastar 4 minutos e 58 segundos orando por você e de repente você lembra do nome de alguém. Não, isso não é interceder. Interceder é quando você entra na presença de Deus, justamente para pleitear uma guerra que não é tua, glória a Deus, para orar por alguém, para cobrir alguém de oração. O nosso coração precisa voltar a ser um coração sacerdotal. Você acredita nesta palavra? Nosso coração vai voltar a queimar e o teu coração vai voltar a sentir desejo de orar por alguém. Glória a Jesus. De interceder por alguém. É uma prática perdida. É uma prática que está se esfriando. É uma prática que a gente não se vê mais, as pessoas nem entendem o que é intercessão, pensa que é apenas citar o nome de alguém, e não é. Nós temos exemplos bíblicos, muitos exemplos bíblicos de homens que intercederam por outros, homens que intercederam por uma nação, homens que intercederam por uma cidade, homens que intercederam por colegas, por amigos. Existem muitos exemplos na Bíblia de homens que eram verdadeiros intercessores. Irmãos, o nosso coração precisa voltar a queimar por isso. O nosso coração precisa voltar a arder de desejo, de gastar um tempo em oração, intercedendo exclusivamente por alguém ou por algo. Olha para a nação brasileira, olha para a cidade de Sarandi, olha para os poderes que governam a nossa nação. Pastor, tem muita corrupção, muita. Pastor, tem muita coisa errada, muita. O mundo está muito violento, muito. O mundo está muito pecaminoso, muito. Mas deixa eu lhes dizer,
pessoas para olharem o mundo do jeito que está e apenas tecerem suas críticas, tem muitos. Agora, pessoas para se colocar diante de Deus em favor do povo, tem poucos, mas Deus quer resgatar esta arte perdida e vai resgatar. Você acredita nisso? Levanta a tua mão para a gente espantar este frio e dá um glória para Jesus aí. Deus precisa voltar. Deus não está te chamando para ser apenas mais um crítico de algum movimento, não. Deus não nos chamou para ser mais apenas alguém que está observando o mundo caminhar para o inferno, não. Deus está nos chamando para resgatar o nosso coração, um coração sacerdotal, um coração que ama as pessoas, um coração que queima de amor pelas pessoas, um coração que entra diante de Deus para guerrear uma guerra que necessariamente não é sua, que necessariamente não é minha. Você já percebeu que a gente conseguiu resgatar a função de juiz? Se tem uma coisa que nós conseguimos, é resgatar a função de juiz. O povo para julgar é a gente julga de dia, a gente julga de tarde, a gente julga à noite, a gente tem opinião para tudo, a gente entende de tudo, nós entendemos de esquerda e direita, nós entendemos de política, nós entendemos de como pastorear uma igreja, nós entendemos como liderar, nós entendemos de tudo, irmãos. A internet deu voz para todos nós, e nós resgatamos a cadeira de juiz, e nos sentamos nela, e com o nosso cetro, a gente julga quem está certo, a gente julga quem está errado, a gente julga a vida do A, a gente julga a vida do B, mas a gente não consegue resgatar a função de ser intercessores, de olhar para alguém e dizer: eu não sei o que levou ele a tomar esta atitude, mas a partir de hoje ele tem alguém para interceder pela vida dele. Eu vou gastar mais tempo orando por ele, eu vou gastar minhas noites, minhas tardes intercedendo por ele. É isso, nós precisamos voltar. No Antigo Testamento, geralmente, um sacerdote ou uma pessoa podia ocupar até 3 funções: a de sacerdote, a de juiz, a de profeta. Nós temos profeta hoje? Temos. Nós temos juízes na igreja hoje? Milhares. Nem fomos chamados para isso, mas nós temos milhares de juízes na igreja. E não estou falando dessa, estou falando de modo geral. Mas agora nós temos intercessores. Nós temos pessoas que conseguem comprar uma briga com Deus que não é dele. Nós temos pessoas que têm a capacidade de se apresentar diante de Deus e dizer: eu vim interceder, eu vim chorar, eu vim lutar com o Senhor, eu vim passar uma madrugada de oração por alguém, por uma igreja, por uma família. É isso, interceder é isso. Interceder é mais do que citar o nome de alguém na tua oração. Interceder é você cobrir essa pessoa de oração. Um dos exemplos mais extraordinários de intercessão, e o primeiro que aparece claramente na Bíblia, está em Gênesis capítulo 18. Deus chegou na casa de Abraão. Você não entendeu errado, não. Deus desceu em forma de homem, isso é chamado de teofania, e ele foi na casa de Abraão e se alimentou do que Abraão deu para ele. Eu estou falando de Deus. Deus foi na casa de Abraão, comeu com Abraão, e na hora de Deus sair, Deus olhou e falou: porventura eu vou esconder algo de Abraão? Olha Deus dizendo, olha o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus. Porventura eu esconderia algo de Abraão? Aí Deus não deve satisfação a ninguém, mas como ele tinha intimidade com Abraão, falou: vou contar para Abraão o que eu vou fazer. Que coisa linda. É isso que Deus faz com quem tem intimidade com ele. Se prepara, Deus vai te revelar coisas grandes. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus deve satisfação? Não, mas Deus pensa num amigo extraordinário. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, a maldade de Sodoma e Gomorra subiu até mim, e eu desci para ver. Deus desceu para ir em Sodoma e Gomorra, mas resolveu fazer uma visitinha na casa do amigo dele antes. Eu vou ali almoçar. Oh, Jesus Cristo, meu Deus, isso é forte demais. Os irmãos não estão nem entendendo o que eu estou dizendo. Isso é forte demais. Deus falou, Deus desceu para ir para Sodoma e Gomorra, mas resolveu passar uma visita na casa do amigo dele. Eu vou lá almoçar com ele, glória a Jesus. Eu vou lá tirar uma tarde para conversar com meu amigo. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que depois que Abraão serviu a Deus, Deus falou: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque a maldade dela
chegou até mim. Olha o que Abraão vai dizer, vê se Abraão tinha intimidade com Deus ou não. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 23. Quando Deus falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Deus deve satisfação para alguém? Não, mas se ele é amigo teu e você é amigo dele, se prepara para ouvir coisas que ele não contou para ninguém. Você vai ter notícias privilegiadas. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus vai te revelar coisas extraordinárias porque você é amigo dele. Olha o que Abraão falou. E disse Abraão: exterminarás os justos com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nelas estão? Olha Abraão dizendo: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Irmão, Deus estava falando para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão não estava aconselhando o Bush, não. Abraão não deu conselho para o presidente dos Estados Unidos, não. Abraão olhou para Deus e falou: o Senhor vai destruir os justos com os ímpios, e se tiver justos lá, o Senhor vai destruir todo mundo. Por acaso o Senhor vai tratar o justo e o ímpio da mesma maneira? Irmão, Abraão aconselhando Deus. O que é isso? O que é isso, pastor? Intercessão. Ele estava dizendo: tenha misericórdia deles, ó Deus, não os destrua. Oh, glória a Jesus. É isso, irmão. Recebe o que eu vou lhes dizer. Deus quer levantar intercessores. Deus quer levantar intercessores. Ele teve a ousadia de olhar para Deus e dizer: o Senhor não é o juiz de toda a terra? Sou. E o Senhor vai fazer injustiça? Era isso que Abraão estava tentando dizer para Deus. Tem coragem de falar isso para Deus? Abraão teve. Por quê? Intimidade, relacionamento. Abraão justamente olhou para o rosto de Deus. Pastor, Deus sabe todas as coisas? Sabe. Deus é comandado por alguém? Não. Deus foi criado por alguém? Não. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Mas Deus naquele dia olhou para Abraão e deixou um ser mortal olhar para ele e dar um conselho para ele. Se eu fosse o senhor, não fazia isso não, hein? O Senhor é o juiz de toda a terra. Oh meu Deus. Isso daqui, o que é isso? Intercessão. Ele estava intercedendo por um povo. Ele sabia que o sobrinho dele estava lá. Você se lembra quando Deus falou para Abraão sair da casa dele? Gênesis 12. Sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus mandou ele sair da casa dele, mandou ele sair do meio da parentela. Aí ele foi levar um junto com ele, que era Ló, que era sobrinho dele, e Deus não tinha mandado ele levar. E a Bíblia diz que no meio da caminhada, os pastores de Ló começou a brigar com os pastores de Abraão e houve problema. Aí Abraão olhou para Ló e falou assim: Ló, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher a direita eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, e o lugar era lindo, maravilhoso. Sabe o que Ló podia fazer se ele fosse um sobrinho honrado, presbítero Sandro? Fala o seguinte: Abraão, vai o senhor para lá, tio, porque é o senhor que está com a bênção. Vai o senhor para lá, eu vou pelo lugar mais ruim aqui, eu sou mais novo, eu me viro. Mas não, ele falou: como é que é, tio? Se eu escolher um lado, o senhor vai para o outro? Sim, então eu vou escolher aquele lado lá que está bonito. Só que ele estava indo para Sodoma e Gomorra. Chegou lá, o povo tudo pecador. Aí Deus veio para destruir. Sabe quem que vai interceder por ele? Abraão. Você acha que Abraão não ficou chateado quando viu o sobrinho escolhendo a melhor parte e deixando a pior para ele? Lógico, mas aí é que está. Por que falta intercessor? Porque você não pode ser um intercessor se você não tiver misericórdia. Por que falta intercessores? Você não consegue ser um intercessor se você não tiver compaixão das pessoas. Por que falta intercessor? Você não consegue interceder por alguém se não tiver algo chamado compaixão aqui dentro. O que é compaixão? Sofrer junto, sofrer com. Nós conseguimos fazer aquelas orações que a gente faz de 2 minutinhos por alguém, mas não conseguimos interceder por alguém. Por quê? Porque para interceder tem que ter amor, tem que ter paixão. Ele estava diante de Deus ao ponto de ser fulminado, porque ele começou a falar para Deus assim: se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir? Deus falou: se tiver 50 eu não destruo. Aí Abraão falou: nossa, não tem nem 50. Se tiver 45 o senhor vai destruir? Ele falou: se tiver 45 eu não destruo. Aí Abraão, meu Deus do céu, pensando, né? Se tiver 40 o senhor vai destruir? Ele falou: se tiver 40 eu não destruo. 30, 20,
10, não tinha 10 lá. Abraão podia ser fulminado ali, porque ele estava tentando Deus Todo-Poderoso. Mas ele vai interceder. Ele vai colocar a vida dele em risco, em favor de alguém, ou de pessoas que ele nem conhecia, que era Sodoma e Gomorra. O que isso significa, pastor? Isso significa que este tem que ser o nosso sentimento. Para você ser o intercessor, você não pode ser guiado por emoções, sentimentos, porque nós nos magoamos, nós nos ofendemos, nós nos chateamos, mas se o teu coração for um coração de intercessor, mesmo quando Deus tiver que despejar a ira dele sobre alguém, você vai dizer: tenha misericórdia dele, ó Deus, não faça isso com ele, eu intercedo por ele, eu intercedo por ela. Deus vai queimar teu coração em nome de Jesus. Precisamos disso. Eu tenho uma filha de 13 anos. Tenho um filho de 11 e outro de 3. A minha filha, ela é ser humana como qualquer um de vocês aqui. E ela vai cometer os mesmos erros que os filhos de vocês irão cometer quando tiver a mesma idade. Credo, pastor, o senhor está amaldiçoando? Não, eu estou dizendo que quando a gente é novo, a gente comete erro. É que quando é filho de pastor, a pessoa fala: é filho de pastor. Não, mas é pecador do mesmo jeito. Se a minha filha crescer e cometer um pecado gravíssimo, eu sei que ela está cometendo um pecado terrível. Ela é minha filha. O que eu faço? Eu intercedo por ela. Eu dobro meu joelho por ela. Tem mães que têm filhos assassinos, psicopatas. Sabe o que essas mães estão fazendo se elas forem cristãs? De joelho no chão pedindo misericórdia para o meu filho, Deus. Tem misericórdia do meu filho, não deixa matarem ele, Deus. Não deixa acabarem com a vida dele, Deus. É este mesmo sentimento de mãe que eu e você tem que ter com os outros. É este mesmo sentimento de mãe e pai. Mesmo que o outro errou contra você, pecou contra você, na hora que você for dobrar teu joelho, você clama: Deus, em nome de Jesus, poupe a vida dele. Intercessores. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou forte no meu coração: fala para alguma mãe não desistir de interceder pelo filho. Continua, Deus está te ouvindo. Fala para um pai não desistir de interceder pelo filho, cubra ele de oração. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Teus filhos voltarão para a igreja, cubra eles de oração. Tua família se converterá ao Senhor. Continue intercedendo. Você é sacerdócio real, você faz parte de um sacerdote santo. Continue orando, Deus vai trazê-los de volta. Recebe aí, quem crê, recebe esta palavra. Você vai ver seus filhos na igreja buscando a Deus, você vai ver suas filhas na igreja buscando a Deus, porque você é uma intercessora, você é um intercessor. Quem pode aplaudir a Jesus Cristo? Continue orando, não pare. A intercessão tem um poder extraordinário. Não desista de orar por ele, não desista de orar por ela. Eu ouvi um testemunho e esse testemunho edificou muito a minha vida. Edificou porque a gente está acostumado a ouvir testemunho sobrenatural de povo pentecostal. Aí, como existe muita coisa esquisita no meio do povo, nem sempre, né, mas tem umas coisas muito exageradas no nosso meio, às vezes você não dá nem muita bola. Eu estava vendo um pastor reformado, tradicional, de uma igreja batista tradicional, um homem muito inteligente, PhD, e ele contou um testemunho. Ele falou que ele foi atender um caso, para ele orar. Ele chegou na casa de um casal, pedir oração. Ele põe a mão na cabeça do rapaz para orar. Estou falando de um pastor reformado, de um pastor tradicional, não é pentecostal, porque no nosso meio isso é muito comum. E às vezes vira até teatro, se não tomar cuidado. Vira até palhaçada. E ele colocou a mão na cabeça, e quando ele colocou a mão na cabeça do rapaz, a mulher dele caiu demoniada. Puf! Ele achou estranho, estou orando por um, quem manifesta é o outro. E ele foi lá, orou e expulsou o demônio. Eu já fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Eu falei: rapaz, é um cara tradicional. Um cara que não acredita nem em língua estranha, expulsando demônio. Amém, glória a Jesus. Ele expulsou o demônio. Aí ele foi investigar. Ele começou a conversar. Porque ele foi investigar o porquê que aquela mulher estava possessa. E os dois começaram a conversar e o casal falou para eles assim, para esse pastor, que ela frequentava
religiões de ocultismo, ela participava disso. E como ela participava dessas religiões de ocultismo, ele começou a ir junto. Só que os espíritos nunca manifestavam nele, só nela, só nela, só nela, só nela. Tanto é que quando o pastor foi lá orar, não tinha demônio alojado nele, tinha nela, e ele fazia junto com ela. E ele falou, mas por que será? E foi investigar a vida do rapaz, o rapaz falou assim, a minha mãe e meu pai são evangélicos e oram por mim todos os dias. A minha avó e o meu avô é evangélico e ora pela minha vida todos os dias. Ele não era crente, estava frequentando um ambiente satânico, mas os demônios não se apoderavam dele, porque tinha um pai e uma mãe que estavam intercedendo pela vida deles. Recebe aí, Deus mandou eu falar este testemunho para alguém. Continue orando pela tua família. Satanás não vai levá-lo, Satanás não vai destruí-lo, Satanás não vai se apoderar deles. A tua família pertence ao Senhor. Recebe, em nome de Jesus. A tua casa pertence ao Senhor. Não desista de orar. Isso é interceder. Ele já era velho, casado, mas tinha voz, tinha paz que cobria ele de oração. Aquele moço não tinha confessado a Jesus, presbítero Sandro, mas estava protegido por algo espiritual. Era Jesus falando, eu estou ouvindo a oração do meu filho, eu estou ouvindo a oração da minha filha. Continue orando. Intercessores, precisamos resgatar esta prática de intercessão. Ore mais pelas pessoas, ore pela igreja, conselho de Deus. Pegue uma lista e coloque lá, essa semana é a semana de orar pelos enfermos. Interceda uma semana pelos enfermos, chore pelos enfermos. Você vai ver pessoas sendo curadas dentro da igreja. Você vai receber notícia, fulano foi curado, foi liberto, porque você está intercedendo. Segunda semana, vou orar pelos desviados. Interceda pelos desviados, chore pelos desviados. Você vai ver eles retornando para a igreja, aceitando a Jesus, levantando a mão. Intercessão. Você é sacerdócio real, e o sacerdote intercede pelo povo, ora pelo povo. Continue. Só que a gente tem aquela preguicinha, né? A gente acha que não vai acontecer. E como diz o meu professor de teologia, falou uma vez, a gente não acredita naquilo que a gente não investe. Se você não investe em algo é porque você não acredita. Então se você não ora é porque você não acredita no poder da oração. É simples assim. Por que você não ora? Porque você não crê que ela tem resultado. Quando eu casei, eu tinha 17 anos, não tinha completado 18 ainda. Foi eu e a minha esposa na casa de uma tia minha em Maringá, e ela morava perto de um rio chamado 7 metros. Quem já ouviu falar no 7 metros? Irmão, quando eu era mais novo, eu tinha um negócio com água, mas eu amava a água. Eu não podia ver uma poça de água. Se tivesse na minha canela, Fábio, eu entrava para dentro e ficava deitado lá, que nem um sapo. Se eu visse piscina, mar, eu me encantava com essas coisas. A água para mim, eu podia me dar dinheiro. Você quer R$100 ou pular naquele rio? Eu falava, eu quero pular naquele rio. Eu amava. E eu estou lá indo com meu primo Luquinha, minha irmã sabe que é. E eu falei para minha esposa assim, ela vai jogar bola. Mas era mentira, não estava mentindo, porque ela não ia querer deixar eu ir no rio. Ia ficar me perturbando. Tinha 17 anos, irmãos. Aí eu falei, Lucas, vamos levar a bola, daí a gente passa ali nos 7 metros para a gente dar uns mergulhos. Ele falou, vamos. Aí pegamos a bola, ela ficou com a minha tia e nós saímos para ir para o rio, escondido. E no meio do caminho meu coração começou a apertar. E vinha no meu coração assim, olha bem para as árvores, olha bem para o meio fio, dentro da minha alma. E eu indo, porque é a última vez que você está vendo essas coisas. Eu, opa, o que é isso? E eu andando, e eu indo, e eu indo. E aquilo foi apertando meu coração, aquilo foi me dando uma agonia, Eu olhei para a cara do meu primo que gostava de água assim como eu. Imagina, eu com 17, ele deveria ter 13, 14, escondido da mãe, eu escondido da esposa. Falei, sabe de uma coisa? Vamos jogar bola, Lucas? Ele aceitou, na hora. Não era para ele ter aceitado, porque eu conhecia ele. Vamos pro rio não. E eu fui. Moral da história, lá em Maringá, brinquei de bola, voltei. Quando eu voltei, que eu estou chegando aqui nessa rua aqui principal que desce para pegar tanto esse jardim como o jardim de lá, Batista Bossato, a minha mãe estava voltando de casa, meia branca. Aí eu encontrei ela no meio da rua, estava eu e a outra, ela falou, meu filho, a tia Fica, eu tenho uma tia que o nome dela é Fica, a gente chama ela de tia madrinha. Falou, a tia madrinha estava lá na igreja agora de tarde,
lá em Londrina. Ela estava orando pela família e a pregadora de lá, no momento da oração, falou assim: aqui tem uma mulher que tem um parente com o nome Douglas, e eu estou livrando ele da morte agora, porque você está intercedendo por ele. Oh meu Deus, irmão, eu ia para aquele rio e provavelmente eu não voltaria mais. O que é isso? O poder da intercessão. Você já intercedeu por alguém hoje? Você já orou por alguém hoje? Oh glória, você já clamou por alguém hoje? Tem gente que não vai morrer por causa da tua oração, tem gente que não vai descer a sepultura por causa da tua oração, tem gente que não vai para a cadeia por causa da tua oração, tem gente que vai voltar para a igreja por causa da tua oração. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você vai orar, você vai interceder. Interceda por alguém, ore por alguém. Lá em Londrina, irmão, a minha tia estava lá orando pela família. Alguém falou: eu vou dando livramento para o Douglas. Ela levantou a mãozinha e falou: Senhor, receba. Meu sobrinho já ligou para mim: vai atrás do Douglas, Beth, vê o que ele está fazendo agora. Deus estava me dando livramento. Você vai ser intercessor de uma geração, de uma família, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz em Números capítulo 16 que o povo se levanta contra Moisés e Arão. Se levantou contra Moisés e Arão, o povo querendo derrubar Moisés e Arão da frente da liderança de todo jeito. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra o povo, e Deus começou a matar aquele povo tudo. Já tinha morrido 14 mil pessoas, porque Deus viu uma praga. Quando Deus falou: Moisés e Arão, sai do meio deles que eu vou matar eles tudo, é Deus que estava falando. A Bíblia diz que Moisés e Arão se dobrou diante de Deus. Lembra, aquele povo estava se levantando contra Moisés e Arão, e mesmo assim Moisés e Arão colocou o rosto no chão e falou: tenha misericórdia do povo, meu Deus. E a Bíblia diz que Deus fez cessar a praga. Oh glória, interceda, igreja, poder na sua intercessão. Sabe por que teu filho está vivo ainda? Porque você não para de orar por ele. Sabe por que tem parente seu que não desceu à sepultura? Porque você não parou de orar por ele. Oh irmão, o Covid veio aí, você, tua família está de pé. Todos os dias tem pessoas que estão morrendo pela mão do tráfico de droga, e você e seus filhos estão de pé. O que é isso, pastor? É coincidência? Não, é alguém dizendo: eu não paro de orar por ele, eu não desisto dele. Interceda, aleluia. Deus vai incendiar nossos corações, você vai interceder mais. Gaste mais tempo em intercessão, gaste mais tempo em oração, gaste mais tempo intercedendo por alguém, gaste mais tempo orando por alguém. Repito, interceder é se colocar entre Deus e uma pessoa e clamar por ela, e chorar por ela, e citar o nome dela, e deixar o joelhinho doer, falar: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Deus vai salvar e você vai dar testemunho. Há poder na oração. Há poder na oração. Marquinhos aqui cantando, adorando a Deus, e a mãe dele ali vendo o filho dele, a esposa dele. Por quê? Porque um dia essas mulheres falaram: vou interceder por ele, quando ninguém mais intercedia. E deixa eu dizer uma coisa para você: intercessão é solitário, viu? Porque chega uma hora que ninguém acredita mais. Mas você tem que continuar. E o teu filho, tua filha daquele jeito lá, rapaz, não tem jeito não. Mas você está lá toda noite: eu não desisto dele. Oh glória, há uma unção de Deus aqui. Pastor, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, há uma unção de Deus aqui. Teu coração vai ser um coração de sacerdote. Você vai interceder pelo povo. Muitos das tuas famílias, muitos, primos, primas, tios, tias, anota. Você vai ver aqui nessa igreja, ou pode ser em qualquer outra. A gente não está pregando placa, a gente está pregando Cristo. Dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ter o prazer de ver eles dentro da igreja, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não desista de interceder, não desista de interceder. A Bíblia diz em João 17, que Jesus faz uma oração. João 17, lê na tua casa. Oração sacerdotal. Ele ora pelos discípulos dele, e naquela oração ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do maligno.
Aí no versículo 20 do capítulo 17, olha a oração de Jesus orando por aqueles discípulos e por nós que está aqui hoje. Ele diz: Pai, eu também quero orar por aqueles que ainda crerão em mim. Oh, glória a Deus! Por que nós estamos aqui? Porque tem um Cristo que intercedeu por nós. Oh, glória! Eu sinto alegria em dizer isso, irmão. Você vai ser um guerreiro da oração. Você acredita nisso? Você vai ser um vitorioso da oração. Você vai conquistar muitas coisas ainda. E quando alguém perguntar como é que você conquistou, você vai falar aquela frase: foi com os pés para trás, joelho no chão, eu conquistei, a minha casa conquistou, a minha igreja conquistou, nós conquistamos. Vou falar algo aqui que pode parecer loucura, mas eu gosto de pessoas doidas. Para estar aqui num frio desse tem que ser doido. Nós ainda seremos uma igreja com 500 membros, você acredita nisso? Vou falar de novo, nós seremos uma igreja com 500 membros ainda. Anota. Por quê, pastor? Porque eu estou vendo aqui um monte de intercessor. Aqui tem mais de 20, oh glória! Se tiver mais de 20 intercessor, meu irmão, esse lugar vai ficar pequenininho. Para nossa glória não, porque nós vamos ver nossos parentes entrando aqui, nós vamos ver nossos filhos entrando aqui, nós vamos ver esse jardim sendo tocado pelo Deus Todo-Poderoso. Quando for interceder, ponha lá 500 membros. Pode coloca. Para quê? Cresceremos, avançaremos, progrediremos, vamos progredir, no nome de Jesus. Daqui a pouco eu falo a palavra certa, espera um pouquinho. O que a gente não pode fazer é parar de interceder. A incredulidade é a pior desgraça que existe na vida de uma igreja. Incredulidade é você olhar com os olhos da terra. Fé é você olhar com os olhos do céu. Hoje faltou muita gente aqui, vocês sabem disso. Muitas famílias grandes aqui. E a maioria aqui são daqui de casa. Maioria. Temos 2 visitantes aqui só hoje. Nós já cultuamos com 2, 3 pessoas. E a gente dizia, um dia vai crescer mais um pouquinho. Um dia vai aumentar mais um pouquinho. Saímos daquele salãozinho, estamos aqui. Nós ainda cresceremos muito mais. E sabe quem que vai fazer parte desses 500? Sua família, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos também, interceda por eles. O último versículo que eu quero ler para a gente ficar de pé e orar, para você ver a importância da intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que Jesus está neste momento à direita de Deus intercedendo por nós. Repito, Romanos 8, 34, diz que Jesus está neste momento à destra de Deus intercedendo por nós, te cobrindo de oração. Quando a terceira batista vai fraquejando, Jesus está lá com a mão furada dele dizendo: Pai, dê força. Quando você está fraquejando, Deus está dizendo, Jesus está lá, dê força para ele, dê força para ela. Ele não pode parar agora, ela não pode parar agora, ele não pode desistir agora, ela não pode desistir agora. Fica de pé comigo, aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor Jesus.